Menta, você conhece, tem que esperar o pessoal entrar aí agora um pouquinho, né? Boa noite, Lindbergh. Boa noite, prezados companheiros, prezadas companheiras. Nós estamos aqui no Senado. Saímos agora há pouco aí de uma reunião com os advogados do presidente Lula. E agora, por iniciativa do nosso líder, Lindbergh, nós vamos ter aqui a oportunidade de fazer um bate-papo com vocês sobre um assunto que é o assunto da hora no país, né? Essa denúncia do Janot contra o Temer, né? É isso, pessoal. É importante que vocês compartilhem, chamem os amigos, chamem as amigas. Tá aqui também o Rodrigo Pilha, né? Do Botando Pilha. Por quê, pessoal? Porque o que vocês vão ouvir agora aqui, com certeza vocês não vão ouvir na Globo, vocês não vão ouvir em outros lugares. Então aqui a gente quer hoje que você tenha a oportunidade de conhecer os argumentos para nos ajudar a multiplicar e poder construir a nossa narrativa, a nossa versão acerca dessa denúncia. Por isso que é importante compartilhar, chamar o pessoal e dentro de alguns instantes nós vamos começar aí com o Dr. Gabriel para poder entender um pouco a denúncia e poder falar um pouco sobre estratégia para amanhã, né, Gilberto? Isso. Está aqui o Gabriel. O Gabriel vocês já conhecem. Gabriel foi advogado junto com o Zé Eduardo Cardoso de defesa da presidenta Dilma Rousseff. Está trabalhando aqui na liderança do Senado. Pimenta, eu sempre dizia uma coisa no processo do impeachment. Eu dizia, olha, é um risco o Temer virar presidente da República, porque ele vai ficar blindado. Porque a Constituição é clara. Um presidente da República não pode ser investigado por fatos anteriores ao seu mandato. Só por crimes que ele cometa no exercício do cargo. Mas o Temer conseguiu cometer um crime como presidente da República. Ele não consegue parar, o cara está tão enrolado. E a quadrilha, né? A quadrilha não foi pro Palácio do Planalto para parar de roubar. A quadrilha foi para lá para poder roubar mais, né, Lindbergh? Eu falo Se falar para os caras que era para parar de roubar, os caras não iam querer ir pro governo, né? Eu fico, na verdade, eu sempre digo isso, eu achava que esse golpe, o impeachment, ia estar desmoralizado na história. Mas eu achava que era uma coisa de 10 anos para os livros de história. Em um ano, quem são os 3 principais capitães? Não vai nem dar tempo de entrar para os livros como presidente. Já vai entrar como presidente afastado. Exatamente. Temer o Breve. Agora ele andou pela Rússia, lá ele vai ser conhecido como Temer o Breve. Né? Veja bem o golpe. Primeiro, Eduardo Cunha está preso. Segundo, Aécio Neves, afastado. O pessoal do Conselho de Ética aqui dizendo que não viu indícios. Eu digo, o que é que são? Isso é uma vergonha. Aquela mala de 500 mil... Isso é uma vergonha. Aquela mala de 500 mil, que o primo dele foi gravado a entrega de 500 mil. Aí não tem indícios. Agora teve contra Dilma. Nós vamos recorrer, né? Não, vamos recorrer. O PT, o senador Pimentel, que é o representante do PT, já assinou tudo isso. Mas, Gabriel, vamos começar aqui pela peça. Fala você aqui um pouco. Bom, foi então encaminhado pelo Procurador-Geral da República uma denúncia feita contra o presidente Michel Temer. Denúncia essa que é feita contra o presidente da República e contra Rodrigo Rocha Loures. Segundo o Procurador-Geral da República, há uma manifesta organização criminosa e clareza da ocorrência de crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, em especial porque os fatos todos giram em torno do recebimento de R$500 mil naquela situação que foi publicizada amplamente pela mídia, na situação do recebimento da propina por parte do Rodrigo Rocha Loures, e ainda a aceitação de uma promessa de R$38 milhões. Porque era 500 mil por semana durante 20 anos. Tudo isso articulado com a noção de uma organização criminosa que, segundo o Procurador-Geral da República, ainda está em atuação, tendo um núcleo, inclusive, na Câmara dos Deputados, onde parte das pessoas que participam ou participariam dessa organização criminosa, inclusive, estão presas, como o senhor Eduardo Cunha. Então, o Procurador-Geral da República ainda indica, ao longo da peça, um conjunto de elementos que surgiu ao longo das investigações e que ainda precisam de maior aprofundamento, porque a organização era complexa. E os crimes nos quais eles estão envolvidos, como a questões ainda a serem apuradas em relação a empresas como a Rodrimar, Argeplan, daquele coronel ligado ao presidente, possíveis ilícitos ligados a decretos relativos aos portos também colocados, e
uma das formas de funcionamento da organização criminosa lidava com requerimentos parlamentares e iniciativas parlamentares feitas com o objetivo de achacar empreiteiras e outros empresários. Então, há aqui elementos para uma denúncia, como foi apresentada, e outros ainda a serem investigados, como destacou o Procurador-Geral da República, que indica, inclusive, tamanha gravidade dos fatos narrados na denúncia, a necessidade, inclusive, a possibilidade de que sejam pagos danos morais coletivos por conta da atuação dessa organização criminosa, que foi denunciada, diante da gravidade de se utilizar, nesse caso, o então presidente da República, Michel Temer, de um cargo desta relevância para organizar ou participar de forma tão decisiva de uma organização criminosa. Esse, então, o teor da denúncia. Quais são os passos a partir de agora, então? Só um minuto antes, Gabriel. A imprensa está especulando a possibilidade de que o Janot não tenha apresentado, digamos assim, a denúncia completa. Existem questões relativas a crimes que ainda não constam nessa denúncia. A obstrução de justiça não entrou. Sim. Conseguiu identificar isso na peça? Sim, o próprio procurador menciona aqui uma série de elementos que apareceram ao longo da investigação e que ainda precisam ser investigados, né? Ele cita claramente a relação tida pela organização criminosa com algumas empresas, por exemplo, lidando com o decreto de portos, né? Cita aqui as sociedades empresárias Rodrimar S.A. Transportes. Isso é Porto de Santos. Isso é Porto de Santos. E a Argeplan, Arquitetura e Engenharia. Coronel Lima. Coronel. Isso tudo questões que foram aparecendo ao longo da investigação e que precisam, inclusive, que demandam maior apuração. A exemplo da questão dos áudios, em que há uma expectativa de uma nova denúncia envolvendo a obstrução de justiça, né, que é um crime também caracterizado na Lei de Organizações Criminosas e que aí é uma expectativa em relação... Gabriel, eu quero fazer uma pergunta para o Pimenta aqui agora. Porque, Pimenta, agora, depois da denúncia, o processo vai para a Câmara, que a Câmara tem que autorizar o presidente da República a ser processado. Se tem 342 votos, autoriza o processamento dele pelo Supremo. No caso, ele é afastado por até 6 meses. Assume o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eu queria perguntar para você sobre os votos, porque eu, sinceramente, eu vi análise de alguns senadores que tinham conversado com líderes da base governista, dizendo que o governo tinha algo em torno de 200 deputados. Para mim, se o governo tiver 200 deputados, eles não vão ter os 172 votos. Eu acho, Lidberg, em primeiro lugar, a partir de amanhã, nós temos que entrar com um discurso muito forte para garantir que essa sessão seja semelhante ao rito que foi estabelecido para a presidenta Dilma. Nós temos que querer uma sessão num domingo, né, num dia nobre, com transmissão ao vivo pela televisão. Vamos ver se a Globo vai suspender os jogos do Campeonato Brasileiro. Cada parlamentar tem que ir lá no microfone, declarar o voto, para que nós possamos criar no Brasil um ambiente onde cada cidadão e cada cidadã, lá no seu estado, na sua cidade, possa antecipadamente saber o que o seu deputado pretende fazer. Quem votar a favor do Temer não se elege mais nunca deputado. Então, eu acho que nós temos condições, sim, porque imagina o seguinte, o Temer pode oferecer o que ele quiser, agora tu imagina um deputado. Nós temos lá quase 150 deputados que são da primeira legislatura. Gente nova, está começando a sua carreira. Os caras vão destruir a sua vida lá na sua cidade para salvar o Temer, que ele sabe que mais dia menos dia vai parar na cadeia. Então eu acho que nós temos que entrar com muita força amanhã, pessoal, com uma campanha, né, para ser uma votação como foi no dia 17 de abril de 2016, aberta com um púlpito lá no meio, cada um tem que ir lá declarar o seu voto, e isso vai ser fundamental, porque eles vão querer chutar isso aí para de madrugada, né? Eles estão falando que vão esvaziar a sessão, né? Então eu acho que tudo isso aí é uma estratégia
E antes de tu, Gabriel, entrar no outro ponto, eu queria só entender o seguinte. Se forem 2 denúncias, ou se forem 3 denúncias, 3 votações. são 3 votações separadas que teriam que ocorrer? Sim, aqui até para delimitar, tem pontos que o próprio procurador pede autorização para aprofundar por meio de inquéritos, ou seja, não é algo que nos parece que leve pouco tempo a ser encaminhados, porque ainda há uma investigação a ser feita. Se ela é encaminhada de forma separada, ela enseja, uma vez que tomada a providência da autorização da Câmara para a primeira, que novas autorizações sejam dadas. Para cada denúncia, uma autorização específica. Se discutiria no âmbito do Supremo se poderia acoplar e todas serem decididas conjuntamente. Mas como elas não foram apresentadas de forma conjunta, ainda aguardamos a posição do Procurador-Geral da República, então deve ser decidido da forma como encaminhada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, Pimenta, tem um ponto aqui, queria falar contigo aqui, que essas reformas, nós temos que parar a tramitação das reformas. Por exemplo, aqui no Senado... Amanhã é um dia importante aqui, né? Não, mas a votação na CCJ estava marcada para quarta-feira. Amanhã nós vamos ter audiência pública de manhã e à tarde na CCJ. Só que nós vamos ter que ocupar o plenário, ocupar também os debates da reforma trabalhista e falar do absurdo que seria votar uma reforma trabalhista como essa, prejudicando os trabalhadores, as pessoas que mais precisam, em cima que você sabe que aqui no Senado, a base do governo fez um acordo com o governo, dizendo o seguinte: olha, nós vamos votar o projeto da Câmara com um compromisso de veto de vários pontos. Mas como? Vetar com esse compromisso com esse governo? Que pode não existir daqui a 15 dias, 20 dias. Só para eu entender uma questão, eu acho, Gabriel, não sei se tu pode esclarecer. Feita a denúncia como foi feita hoje, né? Imediatamente ela é despachada para a Câmara, e aí existe um rito já pré-estabelecido? Tem o regimento interno do Senado Federal, tem disposições que tratam sobre o tema. Também soubemos por notícias da imprensa que ainda há uma certa dúvida em relação ao todo do procedimento. Mas, a rigor, para que caminhe qualquer processo, é necessária a autorização da Câmara dos Deputados. Para que ela seja feita, é encaminhada à CCJ. Sim, mas será que precisa passar por alguma comissão especial? Não, CCJ só. Sim, a Comissão de Constituição e Justiça passa a ter 10 sessões, são 10 sessões para ser deliberado, com 10 dias para a defesa do presidente, com 5 sessões para manifestação Foi da CCJ. mesmo o procedimento da Dilma, mais ou menos o mesmo prazo. Em geral, o principal prazo, que é aquele do afastamento dos 180 dias, é o mesmo do processo do impeachment, que se aplica também para as infrações Mas penais na comissão comuns. da Câmara, com aquela comissão que foi criada, foram 10 dias para a defesa também. 10 dias para a defesa, veja lembrando bem. que lá era uma comissão especial. Aqui vai ser a CCJ, o relator vai ser indicado pelo presidente. Então volta da Câmara. Da Câmara. O Senado não entra em nada disso. É só a Câmara. Então veja Por isso bem. que o Rodrigo Baia, Botafogo, anda falando em suspender o recesso. Anda falando em suspender o recesso, né? O prazo para manifestação da Não sei CCJ é contado em sessões, em 5 sessões de acordo Então veja com bem. o regimento interno. A denúncia do Janot chegou hoje no STF. Deve demorar alguns dias para enviar para cá ou vem imediatamente? Encaminha então para a Câmara dos Deputados. Há uma discussão se o ministro relator vai abrir prazo para que a defesa apresente no STF a defesa inicial, para que com essa defesa seja encaminhado à Câmara dos Deputados. Caso ele não proceda assim, ele já pode mandar para a Câmara. O presidente tem um prazo já de 10 dias para apresentar sua defesa, e a partir daí a Câmara avaliar no âmbito da CCJ e votar em plenário a autorização para o Supremo levar adiante. Eu não sei se o interesse do Temer, viu Pimenta? Eu vi gente do Temer dizendo assim, que o melhor era agilizar. Porque também atrasar para eles, eu não sei, a crise se aprofunda, né? Você sabe que tem delação sendo construída de Eduardo Cunha, tem o Funaro que vem com delação, que é mais bomba, entendeu? Eu não sei qual vai ser a estratégia deles do governo. A impressão que eu tenho é que nem sabe que um ladrão está roubando uma casa e a polícia chega. E os caras tentam pegar o máximo de coisa para levar antes que os caras entrem na casa, entendeu? Os caras estão levando o que pode, entendeu? Eu acho que é mais ou menos assim o negócio.
Agora, é uma questão importante, pessoal. Se eles tentarem agilizar, nós vamos ter agora, nos próximos 20 dias, um caldeirão aqui dentro da Câmara. Né? Se eles quiserem postergar, eles vão chamar o recesso logo, tentar chutar tudo isso para agosto. Agora, imagina um governo ficar até agosto com uma denúncia com pedido de afastar, a qualquer momento, o presidente poder. Imagina a repercussão no mercado. Você sabe que tem um jornalista que escreve no Poder 360, um jornalista que eu considero um bom jornalista, Luiz Costa Pinto. Ele hoje escreve um artigo dizendo que quando o Temer chegou dessa viagem da Rússia e da Noruega, a União Soviética e para a Suécia, a viagem que foi mais uma demonstração do grau de desmoralização do presidente, teve uma reunião fechada, onde propuseram a ele uma licença por 6 meses. Argumentaram para o Temer que aquela licença por 6 meses manteria o foro privilegiado dele, ou seja, ele não seria preso, ficaria no Palácio do Jaburu, teria uma equipe de assessores, porque segundo esses que propuseram isso, essa base de 200 votos não é uma base firme. Porque é aquilo mesmo, isso que você falou, isso transmitido pela televisão, Pimenta, não tem, de um dia para o outro perde 40 votos. Pessoal, olha só, a informação que eu tenho é que ele chamou uma reunião ontem no Jaburu, que não apareceu quase ninguém na reunião. Vários líderes que foram convidados para a reunião apresentaram desculpas. E a Ratayama se atirando. Os tucanos fizeram um acordo com eles para tentar salvar Temer e Aécio. Vocês sabem, aquela reunião de segunda-feira, que era uma reunião que uns queriam o desembarque do governo, eles fizeram um acordo. Agora a gente vê Fernando Henrique falar aqui, lá. Eu não tenho dúvida, do voto dos tucanos ali, na hora H com Temer, ficam quantos, Pimenta? Acho que voam todos. Não, eu vi o líder do DEM, o Efraim Moraes, Efraim, que é paraibano. Pessoal, nós vamos contar para vocês aqui, nós temos que planejar uma estratégia. Eu tenho várias ideias na minha cabeça aqui. Né? Com certeza o Pilha tem outros. O pessoal está perguntando aqui, bastante aqui na audiência, são mais de 1000 pessoas aqui. O pessoal perguntando o que fazer. Calma, pessoal, não vamos contar para os soviéticos a nossa estratégia. Olha, tem 1000 pessoas aí na página do Pimenta? 1.700 aqui. Tem 1.700 na minha, quanto na liderança? 500 no pé. Aqui são 2.200, 3.200. É gente, Gabriel. O que mais, Gabriel? Bom, acho que agora o que fica de mais claro aqui é que, além dos fatos que estão narrados nessa denúncia, o Procurador-Geral da República pede aprofundamento em investigações que podem se desdobrar em outras denúncias. Então, líder, o que fica claro aqui é que há um nível de gravidade ainda a ser desvelado e que pode levar de novo a questão política para o parlamento definir. Eu queria fazer uma pergunta que depois a gente volta para o mesmo assunto, que é o seguinte. Com essa desmoralização do Temer, do Aécio Neves, do Eduardo Cunha, não ganha força aquele pedido que vocês entraram na defesa da presidenta Dilma para que o Supremo julgue a anulação do impeachment? Porque se tem um processo completamente desmoralizado e o Supremo é acordo constitucional. Mas isso aí, pessoal, o exemplo que eu dou sempre é o seguinte: tu imagina o cidadão, o senhor, a senhora que está nos assistindo, tem um julgamento na sua cidade, o cara é condenado, dali uns dias o juiz é preso, que é o Eduardo Cunha. Depois descobre que os jurados tinham sido todos comprados. É evidente que esse júri já tinha sido anulado. Claro. O julgamento já teria sido anulado. Aí o juiz, o Eduardo Cunha, está na cadeia. Agora o Janot reafirma que tem uma organização criminosa dentro da Câmara e no Senado. Ele cita isso, ele cita os nomes, não é, Gabriel? Sim, exatamente. Nos nomes tem também o ex-presidente da Câmara, que deu início... Chefe da organização? E que nós dizíamos no processo de impeachment, naquele desvio de finalidade, estava movido justamente pelo interesse em proteger a organização criminosa, que, como vemos pela denúncia, continua em operação. Não. E você veja o seguinte, a conversa toda com o Joesley tinha isso. Era comprar o Eduardo Cunha, a obstrução de justiça, comprar o Funaro. Né? Aquilo que está claro no desvio de finalidade desde o Como é que está, do ponto de vista cronológico, a perspectiva do STF? Existe um recurso que nunca foi julgado, Gabriel, sobre o mérito? Nós protocolamos um mandado de segurança contra a decisão que consolidou o impeachment. Inclusive, recentemente, há um mês e meio atrás, o José Eduardo Cardoso, advogado também da causa, apresentou um pedido de reconsideração da liminar, ainda naquele período em que o presidente Temer
revelou aquela ligação do Eduardo Cunha para ele, dizendo que o combinado aquele suposto combinado de não dar sequência ao processo de impeachment por conta dos votos no Conselho de Ética, os votos do PT, aquilo então teria o movido a iniciar o processo de impeachment. Em face dessa fala do presidente Temer, nós então protocolamos um pedido de reconsideração no Supremo, que está na Procuradoria-Geral da República para que se manifeste e então o ministro relator, hoje o ministro Alexandre de Moraes, possa então definir sobre... Mas é o relator Alexandre de Moraes? Como é que é? Ave Maria. O relator que é? Com a morte do ministro Teori, o falecimento do saudoso ministro Teori, o processo então foi... O pedido de anulação do impeachment, o relator é o Alexandre de Moraes. Sim, o ministro Alexandre de Moraes é o relator. Nós temos agora o pedido... Eu não sei, o que é pior? O Gilmar Mendes ser o relator do Aécio ou o Alexandre de Moraes ser relator do pedido de impeachment. Se ele era um advogado, ele foi ministro da Justiça, ele era ministro da Justiça. Nós ainda assim esperamos do ministro um posicionamento coerente do ponto de vista jurídico. Entendemos que há elementos suficientes para que haja a revogação da liminar. Confiamos, inclusive, em que o ministro possa tomar essa postura. Ele já encaminhou o processo para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste. Nós, então, confiamos... A PGR, com base nisso, pode ser pautado, então, logo. É necessário primeiro que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o nosso pedido de reconsideração da liminar. O ministro pediu que isso fosse feito da maneira mais célere possível para que ele, então, se manifeste. Nós entendemos que há urgência no julgamento deste pedido. Isso é claro porque sabemos e todos nós temos a clareza de que não houve nenhuma base jurídica para o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Portanto, confiamos nos nossos argumentos para que o impeachment seja anulado. A gente tem que falar mais disso aqui, falar mais na sociedade, anulação do impeachment, esse processo está desmoralizado. Agora, Pimenta, a bomba vai para a Câmara. Né? Todo o processo agora, o STF sai e vai para a Câmara dos Deputados. O Senado fica fora. Nós ficamos aqui num debate sobre reformas, que a gente tem que parar aqui. Como é que está o clima lá? O que você acha? Tem que ir para a Câmara nos ajudar. Vamos ajudar, vamos lá. Agora precisamos de ti. Agora deixa eu te contar, a bandeira das diretas tem que ir com força. Porque, veja bem, sai Temer e entra Rodrigo Maia, isso também não anima nada, é a mesma coisa, é a mesma turma, para fazer as mesmas reformas, entendeu? Eu acho que, em primeiro lugar, é a mobilização. Eu não quero entrar aqui agora, porque a gente não... Nós temos que traçar uma enorme mobilização. Nós temos agora, dia 30, a greve geral. Né? A greve geral, dia 30, vai ganhar um outro impulso com essa denúncia. Né? Nós ficamos que atentos também, pessoal, porque o Moro e os Golden Boys sabem que essa denúncia tem repercussão a nosso favor, e você sabe que cada vez que tem uma notícia boa para nós, logo em seguida eles tentam aprontar para neutralizar. Então nós temos que também continuar denunciando a questão da perseguição ao Lula, não permitir que esse tema fuja da pauta, suma da pauta. Então são várias coisas, é greve geral, é diretas já, é anula STF, é a denúncia do Janot e é a defesa do Lula. Mais alguma coisa, pessoal? Não, eu quero fazer o reforço da greve geral, né? Porque essa greve geral aqui é fundamental. Eu acho que pode ser aquela greve em que o povo brasileiro manda o Temer para fora, que as ruas do Brasil deu uma demonstração de força, que ninguém aceita mais um presidente da República desse jeito, denunciado pela Procuradoria-Geral, organização criminosa, corrupção passiva, que é um escândalo. Eu me lembro uma vez que ele disse que se tivesse algum ministro denunciado, ele iria afastar. Temer chegou a dizer isso. É o caso dele se afastar. É o caso dele se afastar. Você sabe que ele, quando a Dilma estava com 13% de ótimo e bom, ele deu uma declaração na época, ele era vice-presidente, que um presidente com aquele apoio popular não tinha condições de continuar governando o país. Agora, no Datafolha, ele aparece com 7%. Mas em uma pesquisa do Poder 360, 2% de aprovação popular. Aquilo ali não é resultado, aquilo ali é margem de erro. O cara com 2% é margem de erro. Entendeu? Margem de erro não é resultado. 2% não é resultado de pesquisa, isso é margem de erro. O fato, pessoal, é que nós não podemos deixar, por exemplo, aqui no Senado, eu estou preparado para o Romero Jucá. Romero Jucá é um enrolão. Para ele vai chegar com a cara aqui de que não aconteceu nada, dando ares de normalidade.
Nós não podemos aceitar a tramitação dessa reforma trabalhista, que é criminosa, que é um ataque violento. Vota quarta-feira. Eles estão querendo votar na reforma na Comissão de Constituição e Justiça, na quarta. Nós não podemos deixar. É um escândalo. Num momento como esse, aí eles querem o quê? Porque eles não têm apoio popular. Ele vai tentar se segurar dizendo o seguinte: olha, pro Deus mercado, pro grande capital, eu vou te entregar a reforma. Porque a reforma, você sabe, envolveu várias federações empresariais, porque tem empresa que quer resolver o seu problema na crise econômica, diminuindo o salário dos trabalhadores, reduzindo o custo do trabalho. É isso que está por trás dessa reforma trabalhista aqui, Pimenta. Então, eu acho que amanhã a gente tem que esquentar o clima, tem que ler denúncia, tem que fazer discurso o dia inteiro, tem que parar os trabalhos do Senado Federal, o Senado, dialogar com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, que os líderes têm que falar aqui sobre a crise. Você sabe que tucano no Senado não tem mais, né? Eles sumiram. Faz um bocado de tempo que eu não vejo um tucano no Senado. É uma depressão profunda. Não participam dos debates políticos. Não por acaso você viu aí a pesquisa dos partidos políticos, que o PT tinha 9 em dezembro, foi para 15 em maio, subiu para 18 agora. O PSDB caiu de 9 para 5. Né? Você viu na pesquisa espontânea, Vox Populi, que o Lula apareceu com 40, o Bolsonaro com 8, a Marina com 3, tiveram a ousadia de botar o nome do Aécio, que apareceu com 0%. O pessoal está perguntando justamente sobre isso aí também, sobre a questão dele numa oposição. Nós recorremos, nós assinamos o nosso senador na comissão de ética, é o senador Pimentel, porque não dá para aceitar esse argumento de que não há indícios contra isso. Como não há indícios? O caso do Aécio, vale dizer o seguinte: houve a gravação da conversa, depois a Polícia Federal foi monitorar todo o processo. Pegaram um primo do Aécio recebendo 4 malas de 500 mil reais. Filmaram a mala, filmaram o dinheiro. Como não tem indício? Agora, indício tinha que a Dilma cometeu um crime de responsabilidade. Pessoal, o ninguém está falando aqui em condenar A o defesa cara. já até devolveu o É dinheiro. abrir a investigação. A defesa, o Pilha está lembrando, a defesa até devolveu. É abrir a investigação. Ninguém estava. Não se trata aqui de julgar o Aécio. Eles não querem sequer investigar o Aécio. O senador Pimentel e a senadora Regina Souza, nossos 2 membros, já assinaram. Porque é um escândalo. Agora, contra Lula, eles querem condenar o Lula sem prova alguma, no caso desse apartamento, só por causa do processo eleitoral. Parece 2 justiças, 2 pesos. Vou ter que voltar no médico amanhã e pedir para o cara tirar meus pontos. É tanta confusão que eu não tenho mais como não ficar participando. Pessoal, olha, nós vamos encerrar, né, Gabriel Pimenta, aqui, dizendo o seguinte: olha, esperem da gente aqui muita resistência, combatividade. Nós Vamos temos que derrotar compartilhar, esse golpe. pessoal. Vamos compartilhar essas transmissões. Isso que vocês estão ouvindo aqui, vocês não vão ouvir na Globo. Né? Dá oportunidade para o pessoal ter a nossa versão sobre o que está acontecendo. Aí o fundamental é compartilhar, chamar mais gente, quebrar esse bloqueio aí da mídia golpista. E entender o seguinte, pessoal: nós estamos tem uma mudança na correlação de forças na sociedade. Tinha muita gente que no começo ficou contra Dilma, mas que começa a perceber que de fato o golpe é um golpe contra os trabalhadores. Tem muita gente envergonhada dessa turma porque eles apoiaram isso aqui. Tem muita gente que votou no Aécio que está sem saber o que fazer também. Mas tem gente refletindo sobre o novo momento que a gente está vivendo. Então eu acho que é possível, se houver mobilização popular, a gente derrotar esse golpe, tirar o Temer da presidência da República. Agora eu acho que a gente tem que botar a campanha das diretas com força também. Porque, volto a dizer, tirar o Temer para entrar Rodrigo Maia não resolve nada. Não resolve o nosso problema. Porque é por isso que a Globo às vezes quer isso também, quer botar um nome novo, para tentar dizer que é um nome novo, para vir com as reformas de novo. E essas reformas, a gente está querendo diretas também para barrar essas reformas. Para enterrar essas reformas. Para enterrar de uma vez todas essas reformas. Então eu acho que a greve geral, na próxima sexta-feira, vai ser o grande recado que o povo brasileiro vai dar nas ruas do país a tudo isso que eles estão fazendo. Eu só digo outra coisa, Pimenta, para você encerrar. O que me impressiona, toda vez que eu falo na tribuna, eu repito isso. Me impressiona a irresponsabilidade dessas elites brasileiras, que nem devem ser chamadas de elites, porque eles sabiam quem era essa canalhada. Eles conheciam Temer, Eduardo Cunha, Eliseu Padilha, Gedel Vieira Lima, conheciam essa turma. Botaram o país, eu quando fico vendo 2014,
A Dilma ganhou, 3 dias depois o Aécio na justiça, recontagem de votos, fizeram uma aliança com o Eduardo Cunha. São os irresponsáveis, um país com 14 milhões de desempregados. E eles vão nessa. E eu chamo a atenção de uma coisa. Se esse pessoal acha que vai tentar impedir o Lula de ser candidato a presidente da República, condenando o Lula, e que aí vão tirar o candidato que lidera todas as pesquisas, o representante do campo popular, e vão resolver o problema do país, não vão. Porque isso vai dividir o país mais do que o impeachment responsável que vocês fizeram. Ou vocês acham que nós vamos aceitar uma eleição sem Lula? Eleição sem Lula é fraude, é farsa. É farsa. Tem que haver denúncia internacional. Então eu acho que tem uns deles que acham, dessas elites tão despreparadas aqui no país, que acham, não, nós vamos impedir o Lula, aí vamos ter eleição em 2018 e volta tudo ao normal. Não! Vocês estão apostando no clima de mais radicalização. Então é esse apelo que eu faço. Eu encerro dizendo isso, Paulo Pimenta. Nós vamos resistir, vamos levantar a bandeira do Fora Temer e das eleições diretas cada vez com mais força. Mais alguma questão, Gabriel? Não, acho que é isso. Torcer então pela nossa democracia e pelas diretas já. Tá bom, pessoal. Quero agradecer então aí a toda a turma. Agradecer ao doutor Gabriel, nosso advogado aí que acompanhou de perto, e é ainda o advogado, né? Tá acompanhando, é o advogado ainda da Dilma lá no STF. Continua aí sobre a batuta do Zé Eduardo Cardoso. Zé Eduardo, né? Tá muito bem representada a nossa presidenta, Lindbergh. Agradecer aqui o Lindbergh, pedir que o pessoal compartilhe, chame mais gente. Essa semana vai ser uma semana muito importante e a gente conta com vocês aí para poder fazer a diferença na resistência. Agradecer o Rodrigo Pilha aí do Botando Pilha. Agradecer todo mundo aí que está compartilhando, acompanhando conosco. E fiquem aí atentos que com certeza amanhã, a qualquer momento, a gente está voltando, né, Gilberto? Valeu, Pimenta. Um abraço, irmão. Valeu, Pilha. Valeu, Valeu, Gabriel. Valeu, Gabriel. Valeu, Pimenta. Amanhã estamos aí na luta.